Oi, como vocês estão? Tudo bem? Antes da gente começar a aula, eu vou dar uns recadinhos para vocês, só lembrando, né? Do caderno, para vocês fazerem a anotação. Isso é muito importante, muito mesmo, por causa da prova, né? Por causa das suas dúvidas. Outra coisa muito importante, quando vocês forem assistir a aula, procurem ficar sozinhos, né, num lugar que não tire sua atenção, porque qualquer coisa pode tirar atenção, até um mosquitinho que passar perto de você pode tirar atenção. Eu já vou ler para facilitar, eu leio e vocês vão tentando escrever, guardando alguma coisa, guardando dúvida, coisas importantes. Pode ser assim? Boa aula para vocês, então. Vamos lá? Então, hoje vão ser os contextos e práticas, sistema de linguagem, né? Objetos de conhecimento. Por que dançar? Matrizes da dança brasileira. Eu danço, eu comunico. Artistas diversos. Produções em dança, apreciação e técnicas artísticas. Hoje nós vamos falar sobre a dança teatral. Então vamos começar. Há várias maneiras de se considerar a história da dança. Podemos visualizá-la do ponto de vista técnico, do ponto de vista social e do ponto de vista estético. Mas se analisarmos essas três facetas que se nos apresentam, notamos que uma delas, ou seja, a parte técnica, deve ser submetida às demais. Guardem essa frase: a técnica por si só transformaria o artista em um robô. Então eu coloquei essas três gravuras aí que nós falamos, né? Passamos pelo balé clássico, passamos pelo balé contemporâneo, para as danças a caráter, que são as danças folclóricas dos países, do nosso também, tá bom? E a dança não é apenas uma atividade física, isso também é muito importante. Também é uma interação e expressão. A dança ajuda a desenvolver a atenção, a concentração. A dança é importante no desenvolvimento da região do hipocampo. O que é isso? É aqui dentro do nosso cérebro, tá? Região cognitiva, responsável pelas funções de aprendizagem, memorização e a visão espacial. Olha só como a dança é rica. Eu acho ela bem completa, né? Porque a dança envolve a música, o teatro, a própria dança com as contagens, né, das músicas. Então tudo é atenção, tudo funciona. Então por isso temos que ficar bem ligadinhos. Vamos lá? Ao dividirmos a dança basicamente em três etapas, ou seja, étnica, folclórica e teatral, deixamos propositadamente de fora um quarto elo de ligação entre o segundo e o terceiro, que é a dança de salão. Eu até coloquei aí para vocês olharem, tá? A evolução da dança seguiu esse trajeto: o templo, a aldeia, a igreja, a praça, o salão e o palco. O salão inclui todas as danças que passaram a fazer parte da vida da nobreza europeia da Idade Média em diante, onde, quando e como isso aconteceu, seria um objeto de um volume de várias vezes maior que o presente, principalmente porque se abriria um enorme campo para os mais variados debates, obrigando-nos a empreender uma busca histórica, arqueológica, que sempre deixaria margem para dúvidas. Então, olha só as danças da nobreza que está falando aí, que eu coloquei, e a dança de salão dos tempos de hoje. E eu fiz uma pesquisa aqui falando sobre isso,
que a dança é considerada essencial à evolução da civilização. Foi no ano mais ou menos de 2000 a.C. que no Egito, no meio do deserto, apareceu a dança da chuva, que até hoje, nós falamos na aula passada isso, os índios nos Estados Unidos, eles dançam ainda, né? E por volta mais ou menos de 4000 a.C., foi que a técnica da dança apareceu. Poxa, né? Vamos seguir? Podemos situar o aparecimento dessas danças na época em que a religião católica diminuía seu afã. O que é afã? É um trabalho penoso, tá? Trabalho penoso de proibir tudo aquilo que cheirasse a pecado, ou uma ligação com o vencido paganismo. É possível até que as manifestações folclóricas tenham sido submetidas às perseguições nas cidades em que o clero exercia maior poder. Talvez nas aldeias distantes dos centros urbanos, essas manifestações sobrevivessem em virtude do menor ação dos sacerdotes católicos. É claro que deve ter havido uma redução, espera só um minutinho, gente, nessas manifestações, pois tais espetáculos não podiam ter ficado infensos. Um minutinho só. Infensos quer dizer ao contrário, tá? Ao contrário. Eu vou voltar um pouquinho aqui no paganismo que eu falei, lá no comecinho. O que é paganismo? São pessoas que não seguem os conceitos das religiões tradicionais, tá? Então vamos continuar. Os infensos ao impacto da nova religião. Mas talvez venha dessa época o fato de que a grande força do folclore parece vir das regiões carentes e não das grandes cidades. Eventualmente, a segurança obtida pela Igreja Católica levou a um óbvio relaxamento dos costumes, e com isso se reavivaram diversas práticas folclóricas, inclusive as danças. Essa renovação foi, sem dúvida, mais um fator a influir na diferença entre o folclore e o étnico, pois claro está que a antiga conotação religiosa pagã de várias dessas danças deve de ser abandonada por seus praticantes para poderem praticá-las. Então, olha só, a diferença reside no fato em que a etnia também compreende os fatores culturais, como a nacionalidade, a filiação, a religião, a língua e as tradições, enquanto a raça, isso é muito importante, gente, compreende apenas os fatores morfológicos. Morfológicos são de forma, como assim, a cor da pele, o traço facial, a forma física, a constituição física, certo? O surgimento do feudalismo, vou falar sobre o que significa feudalismo. É o nome dado a uma forma de organização, de economia. A passagem do feudalismo foi mais ou menos no século X e XI, um momento de mudança na Europa feudal, tá? Então vamos seguir. O surgimento do feudalismo na Europa e de todas as mudanças políticas e sociais que se surgiram, as invasões bárbaras, sem dúvida tiveram parte importante na transferência das danças da praça, da aldeia, para os salões da nobreza. Da aldeia, e com a sua transferência,
veio a diferença entre o que pertence à população menos favorecida e o que pertence ao grupo de mandatário. O que é mandatário? É a pessoa que manda, a que age, né? E mandatário e minoritário, que é o que vai obedecer, que abrigado em suas poderosas fortalezas podia permitir-se o uso da dança não mais como manifestações ligadas a um evento, mas como pura diversão. Então eu coloquei aí as gravuras, uma é gravura, outra é foto, né? A dança das nobrezas, olha só os vestidos, isso é característica da época, de casal, né? Muito bom, vamos seguir. Os especialistas em danças medievais são praticamente unânimes em apontar que as danças de salão que floresceram entre a nobreza europeia descendem diretamente das danças populares. Eu vou falar agora sobre dança medieval, tá? Depois a gente volta aonde eu parei. Medievais? Dança medieval. Na antiguidade, a dança tinha um papel sagrado. Dançavam em honra aos deuses. Na Idade Média, a dança era comum nos palácios e campos. Essa é a forma mais popular de dança medieval. Inclusive, eu coloquei essas gravuras aí, porque elas são danças com sapateados e saltitantes. Veja bem a gravura, dá para ver exatamente isso, tá? Danças medievais, ao serem transferidas do chão da terra das aldeias para o chão de pedra. Do castelos medievais, essas danças foram modificadas. Abandonou-se o que nelas havia de menos nobre, transmudando-as nos loures, nas alamandas. Alamandas, o que é alamandas? São músicas, são músicas em compassos de 4 tempos. Exemplo: 1, 2, 3, 4, pode ser um pouco mais rápido ou um pouco mais lento, tá? E a sarabanda. Sarabanda também é um tipo de música que em compasso ternário. Guarda bem, porque nós vamos falar disso daqui a pouco também, tá? Compasso ternário. Ternário é de 3, já está falando. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pode ser lento, pode ser rápido. Tudo bem? Seguindo. Dentro do panorama histórico do desenvolvimento da dança, esse estágio seria o de menor duração histórica, mas ao mesmo tempo também o degrau final para o surgimento da arte da dança, tal como a conhecemos hoje em dia. Neste momento é importante recordar que o grupo de saltimbancos, tá? Eles são exibicionistas, eles vão em lugares assim, feiras, lugares públicos, né? Geralmente eles colocam os tablados e dançam em cima. Eu coloquei essas gravuras porque eles viajam exatamente aí como tá. Essas são mais antigas, mas eles viajam, tá? E vão se apresentando. Então, saltimbancos que percorriam as estradas para se apresentar nas feiras ou nos salões dos palácios. Incluíam em seus elencos artistas classificados como bailarinos. Mas, na verdade, tais bailarinos eram acrobatas, artistas de circo.
do que qualquer outra coisa, ou então um grupo de ciganos cujas danças são basicamente folclóricas e não se classificariam como dança teatral, no sentido de que hoje damos a esse termo. Vamos. Tendo se transformado em diversão das classes abastadas, a dança foi sofisticando e adquirindo movimentos cada vez mais rotulados e específicos. A descrição das danças daquele tempo mostra-nos que elas obedecem a uma verdadeira coreografia, a qual, sem dúvida, foi se formando e se enriquecendo através dos séculos. Já quando chegamos ao século XVI e XVII, quando as cortes europeias seguiam rígidas etiquetas, esses verdadeiros códigos de comportamento diziam até como deveriam dançar, quem poderia dançar, com quem poderia dançar. Foi nessa época que a manifestação que nascera livre e espontânea atingiu um estágio de verdadeira camisa de força. Pensa bem que situação! A dança teatral, tal como a conhecemos, iniciou sua trajetória quando Luís XVI fundou, em 1661, a Academia Nacional da Dança. Essa academia tem funcionado ininterruptamente até os dias de hoje, uma vez que se transformou naquilo que hoje são a escola e o balé da Ópera de Paris, que é bem famoso. Assim, através de uma linha ininterrupta de bailarinos e professores, temos naquele país o desenvolvimento dessa arte desde o século XVII. Mas a fundação da academia seria precedida de diversos estágios embrionários. A dança da corte destaca pela sua pompa. Eu vou mostrar nessas gravuras que eu estou mostrando para vocês, e nós vamos lembrar lá de trás que eu falei do compasso ternário. São valsas vienenses, elas são super famosas, são dançadas, hoje muito tem competição, né? E elas são classificadas pelas poses que elas fazem, pelas roupas também, e elas surgiram, tem um estudo que surgiu, que elas surgiram na Alemanha, das danças populares da Alemanha. Valsas vienenses. Então tem a valsa vienense que tem compasso ternário e elas são mais rápidas. E as valsas inglesas são mais lentas, tá? Coisas para a gente guardar. O germe daquilo que se converteria no balé foi levado à França por Catarina de Médicis. A gente já falou dela também, que queria manter os filhos entretidos enquanto ela se preocupava em governar. A rainha então importou da Itália artistas e cortesãos especialistas na preparação de luxuosos espetáculos. Ele encomendou sem números de diversões que deveriam manter a corte distraída durante uma boa parte do tempo. O espetáculo era uma combinação de dança, canto e textos falados, e seu objetivo era claramente social e político. Um passatempo elegante para o monarca e sua corte. Também propiciava ocasiões para o esbanjamento de fortunas e principalmente possibilitava a indecente adulação que a corte fazia ao rei. Os temas escolhidos
eram geralmente mitológicos. Vou parar um pouquinho aí, tá? Mitológicos. Então, relativo à mitologia cuja existência não é real, tá? Vocês todos já ouviram falar de histórias, de lendas sobre sereias. As sereias são consideradas seres mitológicos, tá bom? Por isso que eu coloquei aí para vocês darem uma olhadinha. Mitológicos. E o rei sempre desempenhava o papel da divindade vencedora, adorada pela corte circundante. Esse gênero de espetáculo serviu até como propaganda nacionalista francesa, pois, através dele se mostra aos embaixadores estrangeiros o poderio francês. Os maiores cérebros artísticos da época contribuíram para estes espetáculos, que eram pagas com dinheiro de quem, sem dúvida, vinha dos escorchantes. Escorchantes quer dizer exorbitante. Então, o preço de impostos na época era assim. Então, eles pegavam para fazer os espetáculos. Aqui o povo, né, impostos, aqui o povo estava sujeito. Vamos continuar. Não há discussão quanto qual teria sido o primeiro balé. Verdadeiramente merecer esse título foi o Ballet Comunique de La Reine. Tá. Ballet Comunique de La Reine. Depois eu vou falar sobre ele, tá bom? De Balthazar Bourgeois, italiano cujo verdadeiro nome era Baldassaro di Belgiojoso, apresentado no dia 15 de outubro de 1581. Foi encomendado também por Catarina de Médici por ocasião do casamento da sua irmã, Marguerite de Lorraine, com o Duque de Joise. Os versos foram escritos por La Chenaille e a música foi composta por Lambert de Bourreau e Jacques de Salmon. Bourreau era parente da rainha. Os cenários eram figurinos que foram desenhados por Jacques Patin. Cerca de 10.000 convidados assistiram ao espetáculo, que durou das 10 horas da noite até as 3 horas da manhã, 3h30 da manhã, né, da madrugada, e custou uma bagatela de 3.600 francos. Pensa bem como isso era, né? O balé Comunique de La Reine foi considerado. Lembra que eu falei que eu ia falar sobre isso? Ele foi considerado o primeiro balé de cour, escreve C-O-U, que é de pátio, de lugar mais aberto, tá? É só para vocês saberem o que quer dizer cour. Um minutinho, só para eu me localizar aqui. O libreto foi publicado em 1582 e foi um dos primeiros livros dedicado à dança. O tema ligava-se principalmente à lenda de Circe, a feiticeira que tinha o poder de transformar as pessoas no que ela desejasse. Clara alusão à dominadora Catarina de Médici. Circe é considerada a deusa da lua nova, tá? É ela que está aí na gravura. Depois eu explico as outras gravuras para vocês, tá bom? Pouco a pouco esse tipo de divisão foi se espalhando e a nobreza começou a competir
para ver quem patrocinava o espetáculo mais luxuosos, os mais luxuosos. A dança teatral nasceu assim como privilégio de uma nobreza. Fazia e fútil que encontrava nos faustosos espetáculos uma forma de preencher o vácuo de sua existência. Tá, eu vou dar uma paradinha aqui para falar sobre isso. Esses materiais que tem aí são materiais cênicos, né? Veja bem, eu dei de exemplo isso daí do lado direito de vocês, né? O do meio são as iluminações, que sem esses apetrechos todos não acontece nenhum. Por isso eu cheguei numa conclusão, não sei por que eu lembrei disso, mas eu lembrei, é importante falar para vocês. O artista, não importa se ele é bailarino, se ele é músico, se ele é do teatro, o artista ele não pode ficar trancado em quatro paredes. Ele aprende em quatro paredes, né? Ou não, mas ele não pode. Então, me fez lembrar de uma música muito linda do Milton Nascimento, um cantor, compositor maravilhoso. Procura lá, procura coisas para vocês procurarem. A música chama Nos Bailes da Vida e ela diz assim: todo artista tem que ir onde o público está. Eu lembrei disso bem nesse parágrafo. Podemos seguir. O balé Comunique de La Reine, que é o que eu já falei para você, considerada a primeira obra do balé por Bourgeois, minutinho só, isso, que era músico e violinista, compôs uma verdadeira coreografia, mostrando extraordinários engenho nas figuras geométricas que constituíam os diversos quadros e na direção do espetáculo, dando-lhe um cunho verdadeiro profissional. Pode passar. Claro está que os nobres da corte não tinham qualquer treinamento, que os passos executados estavam das possibilidades dos intérpretes, mas o conjunto de todos os fatores que se somaram para esse espetáculo é que lhe dá a primazia de ser apontado como a base da arte da dança teatral. Como conhecemos hoje, Bourgeois, ao se cercar de cuidados para que sua obra saísse do melhor possível, sem querer, estabeleceu as bases de uma nova forma de arte. 100 anos depois, durante o reinado de Luís XIV, a dança ganhou ainda maior incremento. O próprio rei adorava dançar e, segundo os cronistas da época, tinha mesmo talento para a coisa. No período entre 1651 e 1659, criou um extraordinário número de personagens desempenhando os papéis mais variados, desde comediante, isso tudo rei, viu gente? Trivial, até a personificação de deuses e heróis da antiguidade. E Luís XIV gostava de cercar da nata da sua corte e de artistas. Entre seus bailarinos estava Bassompierre, que era marechal de campo do seu exército e passou a estimular indolentes cortesãos, que chegaram a ser verdadeiros semiprofissionais, pois dedicavam todo o seu tempo à dança. E aí apareceu Molière. Molière, ele foi um dramaturgo. Dramaturgo é autor de peças teatrais. Foi um dramaturgo francês, além de ator e encenador, considerado um dos mestres da comédia do século XVII. Escrevia seus libretos e compositores como Louis Deschamps,
compunha a música para essas extravagâncias reais. É interessante notar que, segundo um historiador como Haskell, o balé tal como conhecemos hoje em dia nasceu quando a acrobacia dos ciganos e saltimbancos de feira se misturou com a graça artística dos cortesãos. Luís XIV fundou em 1661 a Academia de Musique et de Danse. 8 anos depois, tendo engordado, então o rei engordou e não conseguiu mais dançar. Mas eu vou pular esse pedacinho só, mas eles continuaram com as apresentações do mesmo jeito, tá? Vai estar aí para vocês lerem. Dá uma olhadinha nos graves de Molière, isso é importante, porque foi encenado muitas coisas aqui no nosso país dele, né? Esse O Avarento aí, é interessante, é bom vocês saberem, essas são gravuras de Molière, tá? E ele era, o que eu falei para você, um dramaturgo, tá certo? Então a nossa aula vai ficar por aqui. Lembre das dúvidas, me pergunte direitinho o que vocês quiserem, estou à disposição. Beijo!